pessoal, estamos começando mais um Tecla SAP Podcast e antes de fazer a apresentação do nosso convidado, eu vou fazer minha autodescrição. Tenho 1,76 m, estou com os cabelos longos, morena, com algumas luzes, estou vestida com uma blusa bege, uma calça verde e um sapato dourado. Agora vamos sim ao nosso convidado. Ele que é advogado, formado pela PUC São Paulo, foi diretor de startups da Fiesp, professor em diversos MBAs, criador da metodologia Pitch Canvas, mentor de pessoas e negócios, investidor anjo, avaliador no Shark Tank Brasil e é considerado o brasileiro que mais participou de reality shows de startups na TV Mundial. No Tecla SAP de hoje, Fernando Seabra, idealizador do clube Bora Fazer. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Carol. Vou começar aqui com a minha autodescrição, tá bom? Eu tenho 1,82 m, dizem que meus cabelos só são grisalhos, dizem que meu nariz é grande, magro, estou com uma camisa polo azul e uma camisa e uma calça azul também, tá bom? Maravilha. Então, eu quero que você comece a falar um pouquinho de tudo isso que você desbravou, né, Fernando? É muita coisa para uma vida só, eu digo, né? Vamos lá, uma jornada, né? O mês passado eu fiz uma postagem na minha mídia social, só uma frase que eu tirei de uma sessão só de mentoria, só que diz o seguinte: tudo é feito de jornada, nada é feito de destino. E essa frase, ela surgiu ali no meu plano mental, porque eu estava conversando com uma mentorada e ela falou: mas Fernando, se eu fizer só tudo isso que você está falando, eu não vou atingir meu sonho. E eu falei: graças a Deus, eu espero que não, porque o seu sonho é idealizado. O seu sonho não é realizável. Você tem que entender que a vida é uma eterna pivotagem, é um constante diário MVP, mínimo produto viável, trazendo A tecla SAP aí do pro não MVP. startupês da Tecla SAP, é estar se reinventando a cada dia. E esse é o maior e grande erro de todo e qualquer empreendedor, que são as pessoas que me procuram para consumir meu conteúdo e que eu ajudo muito. Achar que o que elas sonham é o que elas vão realizar o dia. E eles ficam correndo atrás de um sonho, não correndo atrás do realizável. E surgiu essa frase, né? E essa frase, ela tem muito a ver com a minha formação. Vi que você falou que eu sou advogado formado pela PUC com muito orgulho. E quando eu queria fazer vestibular, eu era aquele adolescente que não queria fazer administração, eu queria fazer Getúlio Vargas. E o meu sonho era fazer ao mesmo tempo Getúlio Vargas e direito. Entrei em direito e não entrei na Getúlio Vargas. Vou fazer aqui só ponto parágrafo e lembrar de um outro post que a minha equipe soltou há mais ou menos um mês atrás, que diz assim: a minha foto em frente da Getúlio Vargas diz assim: eu não fui aceito na Getúlio Vargas. E graças a isso eu sou quem eu sou hoje, porque por não ter sido aceito na Getúlio Vargas, eu fiz direito pela formação, não para ser advogado, só trabalhei no Pinheiro Neto Advogados, um mega escritório, aprendi muito. E me falaram naquela época que existia um curso que se chamava MBA, que não tinha aqui no Brasil, a gente nunca escutou isso. Isso foi no início dos anos 90, viu, pessoal? Me formei na faculdade de Direito esse ano, fez 30 anos de formado de Direito. E falaram: um dia você pode fazer um curso lá nos Estados Unidos só que chama MBA, e foi isso que eu fiz. Eu me preparei, em 96 para 97 saí, fui para os Estados Unidos. Eu fiquei 5 anos, fiz especialização numa faculdade que é o centro do Vale do Silício, que é a UC Berkeley, lá pertinho de Stanford, e fiz o mestrado numa escola que até então, um nome que não era conhecido aqui no Brasil, que foi na Peter Drucker School of Business. E o Peter Drucker, só muito conhecido hoje, na realidade ele é Peter Ferdinand Drucker, meu xará, assim como Fernando Pessoa. E o Drucker foi meu professor. E, então, Que honra, hein? Honra. Então, direito foi minha formação inicial, fiz especialização na UC Berkeley e MBA na Peter Drucker School of Management. E, naquela época, fui, inclusive, professor assistente na cadeira de e-commerce. E aqui no Brasil tinha a Mandic com internet de escada. E comecei a trabalhar com tecnologia e internet em 97, lá nos Estados Unidos, quando eu estava me preparando para essa jornada, que foi negócio atrás de negócio. E há 10 anos atrás, depois de ter empreendido aí entre fracassos e sucessos, entre escorregos e mais erros do que acertos, e falo isso com muito orgulho, porque é por isso que eu
mentoro da forma que eu mentoro hoje. Eu sou considerado um mentor só chute na canela, que é o que eu queria ter tido há 30 anos atrás. Né? Esse tipo de pessoa era raro encontrar. É, e, há 10 anos atrás, depois de empreender por 25 anos, eu fui convidado para me tornar diretor da Fiesp. Era um convite que eu não podia só falar não. E aí começou uma nova jornada, que é a jornada que me trouxe aqui hoje. Que bacana. Esse é o preâmbulo. Com certeza. Você veio da carreira de advogado para empreendedor, né? O que te motivou a mudar de uma forma tão grande assim? Eu não cheguei a ter uma carreira como advogado, mas uma formação acadêmica, e eu considero uma das melhores. Eu fiz PUC em São Paulo, isso nos anos 90. Né? E depois fui buscar a formação acadêmica em administração, e como eu nunca fui uma pessoa de finanças, eu acabei escolhendo um curso ligado ao lado humano, ao capital humano e planejamento estratégico. Né? E descobri, já morando nos Estados Unidos, o conteúdo do Drucker, que foi meu mestre e professor. E aí me enveredei pela área ali de capital humano, de tecnologia, inovação e planejamento estratégico. Aí comecei isso nos Estados Unidos em 97 para 98. Incrível. Então, o direito foi uma formação que eu falo hoje. Você não sabe o que vai estudar só... vai fazer direito. Você aprende a ler, aprende a escrever, aprende a conversar e aprende a discutir isso com as pessoas de uma forma mais civilizada. Né? E acho que poucas formações hoje dão essas habilidades, que são as habilidades de ontem, de hoje e do amanhã, sem dúvida. Com certeza. E eu falo muito que, às vezes, a gente tem algumas veias que a gente puxa em termos de família também, né? O que as nossas famílias trazem ou não dentro desse contexto. E eu acredito que tem um sangue empreendedor aí dentro da sua família também. Então, seu pai foi um dos fundadores aí de uma das grandes empresas da Natura, enfim, né? O que hoje... o que te motivou a empreender depois? Se ele foi o fundador. Ele foi um fundador. Ele foi o fundador zero. Para falar dessa história de quem é meu pai só na minha jornada, eu tenho que falar de uma teoria só que eu criei, que chama a teoria dos 3 Is Network Sustentável. Inclusive, isso está escrito, só está registrado, tem metodologia, tem Canvas. E eu falo o seguinte, tudo que eu escrevo, crio e ensino de acordo com as minhas vivências. Né? Eu falo que, de acordo com a minha vida, eu descobri que as pessoas vivem 3 tipos de relacionamento. Né? Grande parte das pessoas só fazem só networking, o que eu chamo de networking interesseiro, mas tem o networking interessado e o networking interessante. E quem faz networking, se acha que fazer só networking é ser interesseiro em relação aos outros, uma vez que eles vivem um mundo assim, então eles não se preocupam em terem os outros interesseiros em relação a si mesmos. Uma vez que nas relações humanas nós vivemos espelhos de nós mesmos. Uhum. Né? Eu falo muito dessa diferença de network e netweaving, que a gente estava até conversando agora nos bastidores. O netweaving é mais para ser interessado e interessante ao outro. Exatamente, né? Esse outro contexto que eu vou perguntar depois muito, que eu sei que é a essência do Bora Fazer, que eu tenho o maior orgulho aí também de fazer parte aí do seu clube em relação a isso. Mas antes disso, eu quero me aprofundar muito nessa parte de empreendedor, dessa parte de reality shows, Shark Tank, enfim, como que chegou esse convite de estar aí no Shark Tank, fazendo essa parte aí? Vamos lá. Só acabando aqui, só teria dos 3 Is, interesseiro, interessante e interessado. E criei isso em relação à minha história, uma vez que há praticamente só 40 anos não passa uma semana sem que alguém me peça emprego, favor, indicação, comissão, empréstimo, o que eu acho ótimo, né? E eu aprendi a lidar com isso, em função do meu pai ter se tornado uma pessoa só famosa, conhecida, um empreendedor de sucesso só global, com uma empresa que é global, né? Que ele é fundador da Natura, como você mesmo disse. Então, aprendi a ver essa diferença e ensino as pessoas a se tornarem interessadas nas outras e interessantes aos outros, né? Você vivenciou isso, né? Então, por isso que você sabe. Exato. Então, isso já vem enraizado em você. Vivo na pele até hoje.
E junto com isso, essa história minha, só pessoal, eu criei criei uma outra teoria, que é a teoria que eu ensino aos meus mentorados e é o início dos meus processos de mentoria, que é o processo de desconstrução do que a gente acha que é a diferença do idealizado só para o ideal, né? Que é a teoria do encontro. E eu falo que o empreendedor, ele primeiro tem que se encontrar para ser feliz, né? Só porque se ele não sabe só porque é o que ele está fazendo no mundo, ele não vai dar certo em nada. Eu digo que a teoria do encontro, ela é composta por essência, por vocação e por day one. A minha essência, a do Fernando, é compartilhar. A minha vocação é ensinar, e a palavra sua vocação vem do latim vocare, que significa só chamamento. Hoje as pessoas não estão abertas aos chamamentos, elas estão fechadas no mundo, na tecnologia, elas estão fechadas no sonho, não no processo, no sonho, não na jornada, no sonho, não na execução, né? Então, elas não escutam os chamamentos, né? E o day one é aquele dia que você tem a virada, né? Putz, eu estou no mundo para isso. E o meu day one, e essas histórias que eu estou contando, elas vão se concatenar, e é como um quebra-cabeça para formar quem eu sou hoje. Aconteceu aos 10 anos de idade, a gente era ainda classe média baixa, né, naquela época. A empresa do meu pai tinha 10 anos, eu nasci em dezembro, meu pai ele fundou a empresa, acho que em fevereiro, 3 meses após. A empresa tem exatamente a minha idade, tem 55 anos, eu fiz semana passada 55. Parabéns. Obrigado, obrigado. E estava no supermercado com a minha mãe, aos 10 anos de idade, fazendo compra, e eu reparei que os produtos da marca da empresa que meu pai estava lançando não estavam nas prateleiras. E eu me perguntei, pô, mas por que aquele produto que o papai está fazendo só não está aqui? E eu me dei conta só porque, e aquilo veio assim na minha cabeça, só porque em casa eu e meu irmão a gente usava tubo de shampoo usado, que era o tubo que meu pai levava em casa só para fazer teste, para ver textura, para ver essência. Aquilo só sobrava em casa, eu até lembro só como hoje, assim, o tubo com uma fita crepe, só teste, só número tal. E aquilo ficava em casa e a gente fazia só daquilo brinquedo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar brinquedo. Então, eu fazia daquilo só um patinho de borracha só no banho, só fazia daquilo um carrinho para brincar no chão. E no supermercado eu lembrei daquilo e vi que a marca não estava lá. E entendi o que era vendas diretas. Falei, putz, se não está aqui, não está aqui porque tem aquele formato lá de vendas que é as pessoas gostando de algo e passando adiante, né? Então, aprendi aos 10 anos de idade o que era varejo, o que era venda direta, o que era o poder dos relacionamentos humanos, que é o que me guia. Então, o meu Day One fez eu descobrir em mim o quanto que eu valorizo o poder dos relacionamentos humanos, que hoje eu trouxe para o mundo através do meu Clube Bora Fazer, que a gente vai falar só mais adiante. E aí, juntando essas histórias todas, criei a teoria do encontro, a teoria dos 3 Is do Network Sustentável, então tudo ligado com uma história de vida. Você teve uma baita escola, né? Uma baita escola. E aí você resolveu, o que te motivou a não seguir ali dentro da empresa e seguir nessa outra jornada? Que a empresa nunca foi familiar. Meu pai já criou a empresa só profissionalizada. Uhum. Então, essa opção... Claro que eu, como filho de uma família... Fundadora? Não. De uma família que o pai só criou algo, tinha o sonho que todo garoto tem de trabalhar com o pai, mas isso não se realizou. E hoje eu sou muito grato a isso, né? Inclusive, eu gosto muito de mentorar famílias herdeiras, de chegar para um herdeiro e ajudar ele a encontrar a teoria do encontro dele, para ver a verdade dele. Será que você tem que estar aqui mesmo ou não, né? Existe até uma teoria em relação a essa questão de empresas familiares, de que tem um que cresce, que cria, o segundo vai depreciando, até que na terceira geração já não existe nada. Então, você já faz esse movimento contrário, mentorando essa parte de herdeiros também, de fazer esse movimento, né? Isso é uma coisa que eu gosto, né? Interessante. Mas essa opção eu nem tive, né? Se hoje com 55 eu dou graças, mas aos 20 eu não achava legal,
né, aos 25. Mas aos 25 eu comecei a deslanchar atrás das minhas coisas. Então, eu sou muito grato hoje a não ter sido simplesmente mais um filho do dono, porque eu ia ser mais um filho do dono, hoje eu não ia ter sido, eu não seria só o Fernando Seabra, que palestrou para 100 mil pessoas, que mentorou milhares de empreendedores, que ajudou gente que está já mudando o mundo com iniciativas novas, que é que eu faço no meu dia a dia hoje. E com um currículo tão brilhante que foi tudo que eu comecei a falar, que eu perdi até o ar aqui, começando a te apresentar em relação a isso. É muita coisa, né? Porque a gente vai juntando atividades e é diferente de quem, assim, executivo de tua empresa. Eu nunca fui executivo de uma empresa, né? Eu fui empreendendo e hoje é um quebra-cabeça. E como que veio esse convite para ser avaliador do Shark Tank Brasil? É um programa que a gente vê muita gente vendo e assistindo hoje, mas antigamente ele era uma coisa muito mais de olhar os que aconteciam lá fora. E você foi, acho que, um dos primeiros daqui, né? O programa chegou ao Brasil há quase 10 anos atrás, eu acho. Há uns 10 anos atrás. E naquela época, na segunda temporada, a produtora só fez uma parceria com o meu departamento da Fiesp e eu era o cara do departamento da Fiesp que estava só fazendo isso. Então, eu fui representando a Fiesp a fim de montar a banca de avaliadores. E fiz isso por alguns anos, né? Então, a Fiesp faz um trabalho espetacular. A gente criou um projeto. Eu saí da Fiesp já faz 2 anos, eu fiquei lá 7 anos. A gente criou um projeto que chama Acelere Startup, que foram 23 competições e passaram pelo projeto quase 45 mil projetos do Brasil inteiro. E 3.500 projetos receberam 10 mil horas gratuitas de mentoria. Em função disso, a Fiesp foi... Caiu, mas tá tudo bem aqui, gente. Falha nossa. Pode deixar assim, Vamos lá, Rafa. vamos Vamos seguir, não para não. Tudo certo. Em função disso, a Fiesp foi convidada para montar a banca. Aí fiz a banca, cheguei a ser líder da banca e a gente fazia avaliação de quem ia ser escolhido, né? Fiz isso vários anos, depois fui convidado para ir para frente das câmeras em um segundo reality que chama Planeta Startup, que saiu na Band e na Sony, e foi complicado só para mim. Porque primeiro, assim que eu entrei na Fiesp, eu fui convidado pelo meu chefe a dar uma palestra só 2 semanas atrás, 2 semanas depois, é um convite que eu não podia só falar, não, Fernando, eu quero que você faça uma palestra. Você faz uma palestra só sobre inovação e, vai ser com a Cris Arcangelo. Caraca, cara, eu não sou palestrante, eu não sei quase nada de inovação, sabia pouco, assim, nada formatado, né? E não falava, né? Não falava em público, não palestrava, não palestrava. E fui desenvolver uma outra capacidade, que é de comunicar e vencer uma dificuldade que eu tinha, que era a dificuldade da comunicação. Ao ter vencido essa dificuldade, há uns 3 anos atrás, eu fui dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, para que os fonoaudiólogos utilizassem a minha metodologia Sopit Canvas para melhor vender os seus serviços. E as tantas lá da palestra falaram, olha, isso é muito legal, eu estou falando vocês aqui da minha metodologia para melhor se você vender, uma vez que eu fiz isso só comigo, e o fato de eu ser ex-gago. E durante a infância e adolescência eu fui gago, só descobri que não existia o termo ex-gago, tem pessoa que teve a dificuldade, e a gente continua só operando num ambiente controlado. Então, sem perceber, eu estou controlando o meu pensamento, a minha respiração, e o que eu falo e o que eu não falo, né? Eu estou o tempo todo em ambiente... É uma caixa preta e controlando ele. E foi convidado e por 2 anos eu fui embaixador da Fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em função de ter vencido essa dificuldade, e eles aprenderam a minha metodologia de melhor só se vender. Olha só que interessante. Incrível. E como essa questão de comunicação, né? Eu tenho desbravado isso também, tinha uma dificuldade de aparecer, de falar. Eu falo que eu estava na minha zona de talento, mas fora da minha zona de conforto. Então, aparecer é algo que, assim, tem uns 8 meses que, de fato, eu comecei a aparecer. E você fala super bem, você dá palestra para mais de 100 mil pessoas. Então, quais foram as estratégias que você usou? Eu querendo usar aqui para mim mesmo. O que você utilizou? A estratégia é o seguinte, é o que eu falo para cada empreendedor. Não se apresente se você não tem certeza que você é o melhor do mundo do que você faz. O mundo não precisa de mais do mesmo, cara. Não vem encher meu saco. Não quero mais um cara fazendo uma fintech, mais um cara... Cara, eu já vi 1000 e eu falo na cara, porque ninguém falou para mim.
Então, eu estou fazendo um favor. É o chute na canela, né? O Que você chute tinha na comentado. canela. Eu vou dar... o item 2 da minha metodologia é do Pitch Canvas, dor, autoridade, solução, mercado e monetização. 2, autoridade. O quanto que você conhece, o quanto que você viveu, só porque a sua equipe. Vou dar um exemplo. Tudo que eu ensino é em cima de coisas que eu vivi. Autoridade. Uma vez eu fui analisar uma startup, 3 empreendedores subiram no palco. Se vocês vão apresentar o quê? Vamos apresentar um aplicativo, isso foi segundo semestre de 2017, onde se você tivesse aplicativos, já achava que ia ser sucesso, né? Sem levar em consideração CAC, quem vai usar, quem vai baixar, tal. Só fazendo a tecla SAP do CAC, o custo de aquisição de cliente. Quanto você gasta juntando tudo de marketing, de comunicação, de viagem, de churrasco, de festa, de outras coisas, né, que a gente não pode falar, para trazer o cliente para dentro de casa. Esse é o custo de aquisição geral. Aí você pega o que você gastou no mês, a quantidade de clientes que entraram, vai ser o CAC unitário de cada cliente. Isso é CAC. Né? E os meninos, eles subiram lá no palco. A gente vai apresentar um aplicativo de chá de bebê. Puta, achei legal. A Caru ia achar legal. Ela tem um filho. Você teria usado para fazer o chá de bebê do Lipe. Do Lipe. Luiz Felipe? Uhum. O meu irmão, eu tenho um irmão falecido que era Luiz Felipe. É mesmo? É muito querido esse nome para mim. Perguntei sobre os meninos, vamos fazer o aplicativo de chá de bebê. Ok. Eu estou vendo que vocês são 3 caras e vocês não têm uma mulher na equipe? Não. Vocês deviam procurar hoje. Pergunta que eu faço para você, Caru. Você acha que, do meu ponto de vista, falar que se 3 empreendedores querem fazer um aplicativo de chá de bebê, se tivesse uma mulher na equipe, eles iam conhecer só melhor o problema para ser resolvido ou não? Ou é machismo da minha parte? Não é machismo, mas eu não acho que só uma mulher, e sim uma mãe. Preferencialmente mãe? Sim. Sim. No mínimo, só uma mulher... Porque eu, como mulher, eu tenho um divisor de águas. Eu, antes de ter o LIP e agora, é completamente diferente. Eu não entenderia absolutamente nada do mundo de maternidade. E eu também só como homem, né? Tem homem com filho e sem filho. Exato. Você divide o mundo entre pessoas que têm filho e que não tiveram filho. Porque são experiências, Sim. né? Mas o mínimo era ter uma mulher, preferencialmente mãe. Não, a gente não tem nenhuma mulher. Então vocês podem contratar hoje à tarde. E eu fiquei esperando ali, a próxima pergunta foi, mas é claro que onde vocês 3 têm filhos, né? Não, a gente não tem filho. Então, eu fiquei esperando só 2 respostas. As únicas 2 respostas no mundo, na história da humanidade, nos 4,6 bilhões de anos que a Terra existe, as 2 únicas respostas possíveis ali seriam, não, a gente não tem filho porque eu morei na casa da minha irmã e ajudei a criar os meus 6 sobrinhos, ninguém falou isso, ou eu cresci num orfanato e tive 20 irmãos, ninguém falou nenhuma coisa nem outra. E o que o Fernando falou? Eu vou pedir só, por favor, que vocês desçam do palco, porque não é justo com quem vem depois que realmente viveu o problema para entregar uma solução. E eles saíram do palco. Então, isso é que eu chamo, item 2 da minha metodologia, autoridade sobre algo que você quer resolver. Então, eu tenho autoridade só sobre vencer a dificuldade de comunicação e criar metodologia para ajudar os outros. Então, voltando na pergunta que você me fez, primeiro ser o melhor do mundo no que você faz. Ou busque ser. Se prepare. E o pitch, que a gente chama só pitch, pitch de elevador, a gente fala porque é o tempo rápido, ali só de 90 segundos, que você está descendo ou subindo no elevador com alguém, você encontra um cara fera, uma executiva fera, se você não quer perder a oportunidade, vou falar do meu negócio. Não fala se você não estiver preparado, meu amigo. Né? Isso coisa que eu dou em aula, em palestra e mentoria. As pessoas lembram de 2 tipos de pessoas. As péssimas e as ótimas. Se você não está preparado, você não vai ser uma ótima. Então, não seja péssima que vai ser lembrada. Essa é uma dica para a vida, né? Essa é dica para a vida. Tá? Se você não está preparado, não se apresente. Então, seja muito bom e passe vergonha. Passe vergonha. Treino, né? Treino. Vá tomar a sua veleda para você ficar calminho. O seu outro lá, o seu calmante, tome, passe vergonha, gagueje, só fique com branco, só veja preto
E se você se preparar, e o intenção mais importante associado a isso tudo, a gente está falando aqui de um bolo. Né? Um bolo tem muitos ingredientes. Um dos ingredientes principais desse bolo será que você tem alguma coisa dentro de você que quase poucos palestrantes têm, tá? As pessoas, elas querem ser importantes em função do ego, né? Só porque são pessoas metade, são pessoas com baixa estima e querem subir no palco, falar e se vender por ego problemático, né? E falta um ingrediente que só será que você tem seu conteúdo que vai mudar a vida de alguém? Você pensa alguma coisa? Você criou alguma coisa? Você tem metodologia? Se você escreve, você é como a Caru que está na exame, você não... Não, eu quero estar lá falando. Então fecha as portas e vai para casa e não enche meu saco. Eu vejo muito que o empreendedorismo no Brasil é muito romantizado. E a gente vê que, ao mesmo tempo que tem muita gente com muita ideia boa, com muita força de vontade de fazer, tem uma falta de preparo muito grande, né? A maioria dos CNPJs, por pesquisas que eu vi, 50% fecham em 2 anos, né? Como que você vê o empreendedorismo hoje aqui no Brasil? O brasileiro é um povo super empreendedor, né? E tem gente que diz, não, é empreendedor só porque precisa, mas é empreendedor só porque a gente é visionário, a gente é inovador, a gente é um early adopter. Tecla SAP. Nós somos usuários de coisas novas, né? A gente sabe que no mundo, só segundo a curva de adoção de novas tecnologias, só 2,5% da população só global são os usuários das novas coisas. O brasileiro, ele curte, né? Não é aqui, a gente é o que é na mídia social, a gente é o que é no ecossistema de startups. A gente mesmo estava falando que o brasileiro, que o Brasil é um celeiro de inovação, das startups unicórnios, aquelas que valem mais de $1 bilhão. Nós somos um bolo de diversas culturas e um bolo de gente que tem que se virar, né? Mas falta preparo. O sistema educacional virou uma cash cow. A tradução para português de cash cow só seria o quê? Gente ganhando muito dinheiro, com muito financiamento, com conteúdo de quinta categoria, né? Não vou citar aqui o nome das faculdades. Vocês sabem, puta, isso é impressionante. Você sabe que o Brasil tem mais faculdade de direito do que no mundo inteiro? Não. É uma coisa assim, não é? Não sei. Produção, checa aí, por favor. Se a gente tem mais faculdades de direito, É a uma gente volta aqui. loucura, é uma loucura, gente. Né? Mas eu acho que esse trabalho formal padrão que a gente tinha já está muito saturado aqui no Brasil. A gente precisa se reinventar. Como que a gente é diferente, o novo, tem muito espaço para isso aqui. Né? Dessas novas tecnologias que você falou, não à toa, a gente é um dos principais usuários, tanto em redes sociais como podcast mesmo, primeiro da América Latina, o terceiro no mundo. Então, tem muita coisa que a gente vê que a gente é curioso, a gente consome mídias diferentes e mídias inovadoras dentro disso, então por que não se reinventar, né? Então, a gente está aí no G20 das startups também, com a Ingrid presidindo, a gente estava falando dela, inclusive. Nossa querida amiga, braço aqui para nossa querida amiga Precisa vir Ingrid aqui Bart. agora, Ingrid. Ingrid. A informação está correta? É verdade? Olha aí, ó. Produção. 1.240 cursos aqui no Brasil e 1.100 no mundo inteiro. Uhul, dali! Gente! A minha carteira do OAB não está aqui, eu mostrar. Eu tenho a minha carteira rosa até hoje. Fantástico. Né? Mas, então, como que a gente... Agora o brasileiro adora essa busca por conhecimento. Né? Eles vão atrás, é o que você falou, só podcast. A informação está aí, gente. A informação está de madrugada. Eu tenho os meus projetos, está tudo gratuito online. E tem gente que acha que não precisa, né? Aí quebra a cara mesmo. Né? Só não à toa, hoje, a gente diz ali que dos 25 principais motivos pelas quais as startups quebram, o motivo principal, em média, só 40% dos projetos quebram porque vendem produtos e serviços que as pessoas não querem. Né? Porque não é o chamado só customer-centric, que é botar o cliente no meio. E a gente sabe que quando... né? A diferença da empresa que parte para resolver um problema tem 70% de chance de dar certo. E a que parte para implementar uma solução
ela tem 14. Então, entendam que empreender é a frase que eu mais mostro lá na minha mídia e para os meus mentorados. Empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas. Uma das colunas que eu tenho também é na Portal Customer, onde a gente fala muito de Customer Centric, né? E em um dos artigos que eu escrevi, eu falo muito que não é criar um novo produto e ofertar para um cliente. É entender uma necessidade de um cliente e criar um produto para aquela dor daquele cliente. Isso, né? isso. Então, exatamente isso. você trazer isso para um outro foco. Não é criar coisas o tempo inteiro para um cliente que você nem sabe se vai comprar. Isso mesmo. Então, Resolver a dor dos outros. Muito bom. E nessa parte hoje eu vejo muito empreendedores que têm uma dificuldade de como eu encontro um mentor de fato. Porque a gente tem muito empreendedor de palco que, na verdade, não viveu nada daquilo que está trazendo. Você já falou que quebrou, você já tem essa vivência. Então, você traz um monte de coisa diferente das dores, né? Então, meu pai fala muito que quem não aprende no amor, aprende na dor. Então, a gente aprende muitas coisas do que não fazer. E a maioria das vezes é só na dor, né? Os livros dizem, academia, aprenda assim, mas a gente aprende mesmo só se ferrando, né? Então, aquela assim, a bala de prata, pergunta do milhão aqui, como que os empreendedores podem buscar mentores para terem aí uma forma melhor de se desenvolver? Você falou, tem empreendedor de palco e tem mentor de fala. Olha só, acabei só de inventar. Grande parte dos empreendedores que eu conheço, que me buscam no dia a dia, estão buscando mentores para tirar foto em jato, para tirar selfie com roupa e relógio caro, para estar com... Gente, aí vai, é ego. Se você busca alguém para te educar, para mudar sua vida, mas você quer alimentar o seu ego, não a sua cabeça com conhecimento, você quer que eu fale só o que só para esse cara? Quebre. Você não merece dar certo. Mas é um deslumbre, né? Eu vejo algumas coisas dessa coisa de olhar aquilo e falar, ter uma idealização de que aquilo vai acontecer dessa forma. A diferença é o ideal só versus o idealizado. Exato. Exatamente isso. Então, ver os resultados que a pessoa deu, vá testemunho, escute os testemunhos e fale com pessoas que já falaram com ele, com essa ou com aquela pessoa. Eu sou mentor. Então, eu mostro os testemunhos social e realmente eu me preocupo. Tem gente que não se preocupa, mas tem muita gente legal. Tem muito mais gente legal do que gente não legal. E eu falo muito que não é aquela coisa de ir por quantidade de seguidores que a pessoa tem, porque não necessariamente é isso que vai te trazer de relevante, né, dentro desse contexto. Fernando, o que mais te desafiou no mundo do empreendedorismo? O que mais diz... Uma coisa que foi um problema para mim... Um desafio, não precisa ser um problema, mas algo que mais te desafiou. Às vezes ter mais recursos do que eu deveria em determinado momento. Quando a gente fala de recursos, eu estou falando de recurso financeiro, de recurso de tempo e de recurso de capital humano. E às vezes, só quando você está empreendendo, é melhor que você tenha pouquíssimos recursos. Para você ter mais com menos, né? Para você criar os meios. Né? Só porque é aquela coisa de que o que importa é a jornada só, não o destino. Mas naquela época eu focava no destino. E usando só recursos que não deveriam só ser usados, desperdicei recursos, inclusive o meu capital humano e o meu tempo, que isso não volta. Dinheiro volta, mas tempo não volta. Né? Então, é por isso que eu sou muito grato hoje a pessoas que dedicam o tempo delas. É como você está dedicando o seu tempo de vida para escutar as coisas que eu estou falando, que podem ser espetaculares ou um bando de bobagem. Mas você está só dedicando o seu tempo para me escutar. Isso é inestimável. Isso é Mastercard. Bela campanha de branding, né? Olha isso aqui, ficou... já temos uma campanha de branding com o Fernando Seabra. Nossa, isso não tem preço. Não tem preço. Assim, tipo a La Bombril, né? O tempo hoje, eu falo que as pessoas de fato são ricas quando elas são ricas de tempo. Elas conseguem se organizar na parte do tempo dela, conseguir tempo de qualidade. E usar o tempo a seu favor, criando algo, né? Não contra você, não correndo atrás, que é, infelizmente, o que muitas pessoas podem fazer.
sim, eu reconheço que eu tenho o privilégio de ter tempo para fazer as minhas criações, as metodologias das minhas mentorias, né? E por isso que eu uso o meu tempo e o meu capital intelectual é, é de uma forma de retornar só para a sociedade, só porque eu realmente compreendo que eu tive uma dádiva de poder estudar o que eu estudei, com as pessoas que eu estudei, os lugares, as viagens, e é como se fosse um retorno através do meu capital intelectual, ajudando, mentorando, só palestrando. Eu posso falar que hoje quase 60% do meu trabalho é voluntário, é palestrando mentoria para projetos no Brasil inteiro. Conta algum case que te pegou muito, assim, muito interessante para você, dentro da sua jornada aí. Tá. Um case interessante que acontece muito, assim, eu estou fazendo uma banca, é um reality específico, né? Eu já fiz 5, então sou o brasileiro que mais fez no Brasil, como mentor ou avaliador, né? Estou fazendo uma banca e o momento das perguntas, que é um feedback, que eu falo que a gente separa o joio do trigo, a forma como o empreendedor vai receber as perguntas. Tem empreendedor que recebe com o pé no peito, tem empreendedor que cresce com aquilo. Então, elas são realmente suas perguntas de $1 milhão, porque podem mudar a vida, né? E tem um empreendedor que trabalha com produto médico. Aí fiz a avaliação e encontrei ele 2 anos depois. Ele falou: "Só, Fernando, a pergunta que você fez para mim, a pergunta de uma linha, ela mudou meu negócio ia quebrar. Hoje eu sou outra empresa, outra pessoa. Eu estava aqui, eu fui para lá." É o E olhar, a pergunta foi sobre modelo de negócios. O seu negócio é top, mas está no modelo errado. Só você não enxerga que o modelo tem que ser aquele? Não. Veja agora, uma pergunta assim de uma linha. Então, saber que você mudou a vida de alguém com uma pergunta de uma linha é de uma grandiosidade, né? Mais um exemplo. Fui dar uma palestra em Porto Alegre o ano passado, no Web Summit, no South Summit. Estou descendo lá estou esperando o elevador, o empreendedor, um cara para do meu lado. "Fernando, você me avaliou, tal, não sei o quê, olha o meu produto que eu criei depois." E ele me deu uma caixa de um produto que ele criou depois da avaliação que eu fiz, né? E acontece só muito esses encontros, né? Já que a gente faz muita avaliação, vai muito programa, e então não tem um exemplo específico, mas tem vários que vão acontecendo ao longo da jornada, que vão validando o que a gente pensa, vão validando as metodologias, as teorias e as dicas que nós damos, os feedbacks. Nesses universos de Shark Tanks e outros realities, qual foi um dos fatos curiosos aí, uma empresa que você achou muito curiosa dentro disso tudo? Falou, realmente é inovadora. Uma ou umas? Umas. Dentro disso? Tá. Eu vou falar de uma empresa que eu estou mentorando agora. Eu tenho um programa atual de mentoria que se chama Mentoria Se Abra para Inovação. Tudo que eu faço só tem meu nome. Grupo Elite Se Abra, tal. É um rapaz que teve um problema com seu carro ao levar mecânico e ele queria criar algo para ajudar só pessoas a encontrar uma oficina mecânica ideal e um mecânico que a gente pudesse só confiar. Ele criou um aplicativo, uma solução só de tecnologia que faz a curadoria entre só pessoas que buscam oficinas mecânicas e oficinas mecânicas só credenciadas. É um Tinder do mecânico, né? Para dar match aí com o seu carro. Para dar match com carros usados e carros não novos, que não vão mais em concessionárias. Parece uma coisa simples, mas não é nada simples. Então, esse tipo de projeto eu vejo alguém que viveu a dor, eu vejo alguém que pensa numa solução em cima da dor só que viveu. E eu acho muito grandioso isso. Eu vejo a capacidade de eu exponencializar, porque muitas pessoas vão viver essa mesma dor ou já viveram. Então, esse é exemplo de uma
é um projeto que eu estou mentorando exatamente nesse momento. Incrível. E realmente é uma dor muito grande, porque a gente, como leigo, vai levar o carro, a gente não sabe se aquilo de fato é aquele. Se, às vezes é só dar uma limpadinha ou se de fato precisa trocar uma tubulação inteira, né? É uma coisa que pra gente fica muito Estou com um difícil. problema em casa agora que a calha de casa vazou. E chega um cara, não, eu vou trocar sua calha tanto. Será que vai? Aí eu chamei um outro. E aí chamou um outro que veio e deu um valor 3 vezes. Eu falei, é esse aqui. Porque aquele lá, com certeza, não sabia, está se aproveitando, mas é uma empresa tal, estruturada, que eu sei. Então, cara, só nessas horas, vá no cara estruturado, né? Não vá no meia boca barato, hein? É aquele típico caso que o barato sai caro. A gente precisa ir entendendo, e se tiver indicação, né, muito melhor. Eu vejo muito Nesse isso. caso, tinha indicação. Isso é importante, realmente. Falando em indicações, falando em comunidades, quero muito falar do Clube Bora Fazer, tem quanto tempo o seu clube? O Clube Bora Fazer é uma comunidade do ecossistema de empreendedorismo e inovação, né, que eu lancei dia 7 de março, então vai fazer 9 meses. Tem quase 9 meses. Isso nasceu dentro de mim, né, isso não teve lançamento, ele não aconteceu, mas é uma coisa que nasceu, sabe? O meu coração falou, cara, você tem que pôr isso no mundo. De onde veio essa ideia para você? Veio o que eu falei, o meu conhecimento ajuda algumas pessoas, eu tenho que criar algo para que eu possa ajudar muito mais e junto comigo eu trazer outras pessoas para ajudarem mais pessoas. Bacana. Então é como se fosse uma capacidade de poder exponencializar a nossa capacidade de gerar conhecimento. Eu faço parte do clube. O clube, quando começou, fazia 2 meses, né? Eu estava dentro do clube e ele cresceu muito. E uma das coisas que eu falo é que hoje em dia, com a questão do mercado digital, redes sociais de modo geral, as pessoas conseguem copiar os seus conteúdos, copiar suas artes, mas ninguém copia a sua comunidade. E eu vejo que isso é muito forte, enraizado ali dentro, e que você criou realmente esse senso de comunidade ali, né? Isso é muito bacana e faz um propósito diferente. É porque as pessoas estão lá só buscando o crescimento só pessoal e profissional que está associado, né? Acho que ninguém se desenvolve só profissionalmente sem se desenvolver só pessoalmente e vice-versa, né? E o nosso objetivo sempre foi entregar conhecimento gratuito, né? Então, nós temos um evento só semanal que chama Só Bora Fazer Talks, que é uma palestra. E a cada 3 semanas a gente faz um evento que chama Só Network, é o Bora Fazer Meetup, que é um evento de network sustentável, alicerçado na minha teoria lá dos 3 Is, do interesseiro, do interessado e do interessante. E todo evento eu já começo assim, gente, só tudo bem e tal, já vou falando aqui, eu sou mentor Chute na Canela, quem nunca esteve aqui só no nosso evento, saibam, você está aqui para se vender, só por favor saia, tá? Não esteja na minha comunidade, você está aqui só para se vender, e nem nos grupos. Tem gente que fica anunciando tal, eu tiro na hora. A gente está aqui para se apresentar e imaginar como a gente vai ajudar as pessoas que você vai conhecer hoje a partir de amanhã. Então, tem gente que sai de um evento e na semana seguinte faz 15 reuniões com pessoas que ela nunca conheceu para se apresentar e começam a se ajudar de forma exponencial. É uma troca, né? Troca. Então, a estimativa é que em quase 9 meses a gente já fez 30 mil conexões e temos membros só brasileiros, a maior comunidade global para brasileiros que fomentam inovação e empreendedorismo. Nós temos membros em 550 cidades em 27 países. Uau. Em 8 meses. E de forma orgânica, né? De forma orgânica. E agora você vai ganhar uma caneca do Clube Bora Eba! Fazer. Obrigada! A gente vai fazer trocas de caneca hoje, então. Essa Vou até colocar aqui minha água. Vou trocar aqui. E o clube é uma nação, e toda nação tem uma bandeira. E a Caru já assinou a bandeira, ó. Em Ela maio. é toda assinada. Só não sei onde que tá aqui, mas olha, a gente Olha já que assinei em loucura. maio. Essa bandeira ela já foi assinada pelo Walter Longo. Aqui, achei. Aqui? Carolina Fernandes. Achei aqui eu. Aqui, ó. Aqui, Tá ó. aqui, É fato, tá? Ó, é verdade. Levanta aqui. Onde, produção? Aqui, Onde aqui, tá? ó. Aqui. Tá aqui, a gente...
A gente garante. Depois a gente tira uma foto num close É. e acha aí muito E ela bacana. viaja o Brasil comigo nos eventos, as pessoas vão assinando e é uma comunidade que cresce só todo dia, né? E muito legal ver gente de diferentes nichos. Ah, só tem uma pessoa que você procura? Não, gente que quer aprender coisa. E gente que está ali dentro e age de forma que é diferente do que eu acho que o mundo só tem que ser, sai, só simplesmente assim. Aí já me falaram, não, você tem que criar um comitê. Gente, aqui é a minha comunidade. Se você dá licença, vai fazer a sua. Eu vivo o mundo de um jeito, vem viver só do meu jeito um pouco. Da minha forma funciona assim, né? É. E eu vejo que existem tantas outras comunidades que têm outros ideais e não esse senso de apoio, né? Eu vejo que é realmente para relacionamento, para gerar negócio o tempo inteiro. Negócio interesseiro, você quer dizer? É. Ela é educada, eu falo na cara. Grande parte das comunidades, que inclusive a gente já deve ter feito parte, são interesseiras, de gente que está ali para se alavancar nas costas dos outros. Isso tem, acho que de modo geral, em todos os lugares, Tem, né? Essa isso parte faz de parte. grupos, mas é legal ver grupos diferentes com propósitos diferentes, né? E Isso. com uma comunidade que começa a se formar de uma forma estruturada. Porque podem vir vários outros clubes Bora Fazer, Que vem, a gente quer. piratas, mas essência de comunidade, essa essência que você trouxe, você é o pioneiro, ponto. Né? Obrigado. Então, parabéns pela iniciativa também em relação a isso. Obrigado. Que é o que as grandes marcas têm. Tem comunidades, tem pessoas evangelizadoras, que é o funil invertido. A pessoa entra no funil e sai falando bem, sai querendo só trazer amigos. E a gente cresceu só assim. E eu fico postando lá nos nossos grupos. Nós temos 3 grupos de Zap hoje, tá? Os 3 grupos tem mais ou menos 900 pessoas cada um. E eu posto assim, olha, só manda para os seus amigos esse convite. E as pessoas ficam repassando e mandando para os amigos. Então, só todo dia nós temos novos membros entrando na comunidade. Muito bom. E quais as novas projeções para mentorias, para o clube? Conta um pouquinho mais. Esse ano eu lancei mais projetos pessoais meus. Eu lancei uma mentoria que se chama Mentoria Se Abra para Inovação, que são grupos de 20 pessoas que fazem 10 encontros online comigo. E eu estava ontem, nós fizemos o 8º encontro ontem, né? E eu fui somar a quantidade de horas e de slides, só porque eu faço slides lá no PowerPoint. Eu falei, cara, até agora, em 8 encontros, eu fiquei com a galera só 17 horas e fiz 560 slides. Uau. Eu gosto de fazer uma mega apresentação. É bem educador, né? Aquela coisa assim Bem, de trazer, pegar e fazer entender fundamento para que não e erre, né? desmiuçar. Então, eu boto a metodologia e aí quebro todas, e aí faço o case study, monto de novo, faço com deles, bem mão na massa mesmo. Então, tem esse programa de 10 encontros, tem o mesmo programa imersão dentro de empresa com 2 dias de imersão, que é o Seabra in Company, e tem um grupo Elite Seabra, que é um grupo que eu encontro com as pessoas a cada 15 dias, que é para fazer hot seat, como se eu fosse um mentor com a figura de conselheiro. Então, são meus Quem 3 quiser se inscrever, faz como? Quem quiser se inscrever, só me manda, me procura lá no Insta, só tem um link lá, entra na comunidade, me manda o zap. Quem diz que não me achou, é mentira. Tá? Porque só no grupo Bora Fazer tem quase 5.000 pessoas lá que tem meu zap, só todo mundo tem meu zap, me chama, me liga. Se precisar, pode mandar no meu que eu mando. Posso? Caru, Posso? Pode, claro. A coisa mais fácil é me encontrar. Tem LinkedIn, né? Então é fácil me encontrar para participar de qualquer dos projetos. Bacana. Fernando, falando dessa questão de apresentação, né, dos projetos para o mercado, qual que é o maior desafio hoje que você vê na hora de fazer essa apresentação, esse pitch? O que as pessoas precisam levar em conta para conseguir estar numa rodada de investimentos e tudo? Quando a gente fala disso, eu vou falar de autoridade e vou falar de conteúdo, né? Acho que isso tem um pouco a ver com o caráter do brasileiro, que a gente estava falando já um pouco mais cedo, que é a síndrome do cachorro que caiu no caminhão, no dia chuvoso de mudança. Ele sempre acha que é um vira-lata. Né? Então, eu vejo as pessoas focando muito em conteúdo, ótimo, mas não focam em si mesmas.
Então, falta botar na sua proposta de valor e na sua oferta, no seu produto, no seu serviço, quem você é naquilo. Quem é você na fila do pão para você ser um cara diferente do que aquela grande marca? Porque a grande marca vai sempre ganhar de você no aspecto imagem, no aspecto aparecer, mas tem uma história sua, então busque um diferencial só competitivo único, só porque o mar é vermelho quase sempre. Então, o seu barquinho é azul e você não descobriu ou você tem vergonha? As pessoas têm vergonha. E eu ensino as pessoas a descobrirem o que é único nelas, entendeu? E você acredita, Fernando, que o brasileiro ele é inovador ou ele está fazendo mais do mesmo, querendo replicar modelos? Eu acho que a gente é bem inovador, né? A gente tem visão, a gente está em diversas mídias, a gente é multicultural, a gente tem diversos países dentro de um mesmo país, né? Eu acho que o brasileiro é inovador. Eu concordo com você. A gente que já viajou, que já foi para a Europa, muito. Né? Escandinávia. A gente tem visto isso, há uma percepção até nos países próximos, como o Brasil, na parte de comunicação e de marca, a gente está muito avançado em relação aos demais países, inclusive falando de Europa, né? De ter senso do que precisa ser feito, essa parte online da coisa, é uma transformação digital que a gente passou já, por ser um early adopter que você mesmo comentou, e a gente testar rápido e implementar isso, né? Eu vejo isso de uma forma muito positiva aqui dentro. A sua área, que é do marketing da publicidade, a gente ganha prêmio atrás de prêmio, isso sempre, né? Exatamente. Acho que desde os anos 80, talvez, desde os anos 80, 90. Todo mundo tem Leão, Cannes, enfim, né? Tudo a gente... Tem sempre um brasileiro ali colocando dentro disso, nessa parte de inovação. Muito bacana. Fernando, uma dica para os empreendedores. O que você deixaria de alguma dica em relação ao que fazer? Eu vou dar uma dica ali, ó. Aqui. Dica de ouro que vale $1 milhão, tá? Se você for subir num foguete, suba no rabo do seu foguete. Na minha história, às vezes, quando eu subi no rabo do foguete dos outros, eu quebrei a cara. Então, descubra quem você é para não entrar em roubada. Uau! Essa poderia ser uma mensagem do final, mas vou esperar essa depois, hein? Ih, que vai a gente ter tem outra. negócio. Vai ter que ter outra, vai ter que pensar em outra tão boa quanto, hein? Não Agora sei. vai ter esse super desafio aqui. Vocês não passam isso para a pessoa, para o convidado. Pense em 2 frases e tal. Já que fala que é criativo e inovador, vai quebrar a cara. Agora vai ter que se desafiar. Mas vou te dar um tempo antes, porque até falando dessa parte de inovação e tudo, a gente viu muito esse ano a questão de inteligência artificial estando aí, né? SXSW teve que mudar o line-up no começo do ano, estourou em novembro, enfim. Queria ver o que você entende de inteligência artificial, o que você acha, enfim. Eu acho o seguinte, quando vieram os robôs, a automação, tinha muita gente que falava, só robô vai roubar trabalho de ninguém. Não, eu acho que não, só robô vai fazer o ser humano fazer mais com menos e trabalhar em outras atividades. Então, você tem que se atualizar para trabalhar em outras atividades. E vai ser assim sempre. E a mesma coisa com inteligência artificial, né? Eu uso inteligência artificial só para fazer pesquisa, acho sensacional. Mas coloco a minha sócia, o meu molho só pessoal em cima das pesquisas só que eu faço. Senão, eu vou ser mais do mesmo, sempre, né? Acaba virando meio que uma assistente, né? Ela te otimiza um tempo de pesquisa, que aí ali dentro você analisa algumas coisas, né? O nosso time estava até usando de uma forma curiosa e, de repente, fazendo uma pesquisa, começou a trazer informações e falou assim, mas eu não vi isso em lugar nenhum. Aí perguntou para o ChatGPT se ele tinha inventado, ele disse que sim. Aí eu falei, o negócio é muito mais sério, porque a ferramenta ela é feita para não te deixar sem uma resposta, né? Então, a gente precisa ter um double check e um ser humano por trás. Tem que ter critério até aí, né? Tem que checar tudo. A gente usava Barça, eu usei o Barça só quando era criança, né? Eu usei o dicionário Aurélio, só grossão amarelo assim. A gente foi para o Google depois, né? Há 20 anos atrás, a gente até falava, eu não sei se eu posso confiar tudo que está lá no Google. Hoje a gente confia cegamente, o que é um erro, né? E assim a gente vai migrando de tecnologia em tecnologia. Wikipedia mesmo, né? Que qualquer pessoa pode colocar informação ali. Então, a gente tem que ter, dentro do digital, alguns filtros ainda, critérios. E com a inteligência artificial, eu acredito que não seja tão diferente, né? Isso, mas vai ter gente que usa a seu favor e gente que não usa. E gente que usa a seu favor vai ficar para trás, é óbvio. Sim.
Né? Quais ferramentas você usa hoje? Só o ChatGPT. Só ChatGPT. É. Tem no computador e tem no celular também. Só fiz uma assinatura também. O 4, que já está mais atualizado. Né? É. Muito bacana. Eu sempre pergunto a questão de inteligência artificial exatamente para entender essas grandes mentes que a gente está trazendo aqui, o que entende, o que não. Hoje a gente fala muito de profissional para usar a inteligência artificial, operar isso. Não existe um profissional hoje nessa área, né, que já esteja apto. Está tudo muito de início. Aprende fazendo, aprende no famoso ongoing, né? Que é uma atualização hoje que, na época que eu fiz faculdade e as academias, a busca do conhecimento através da academia tinha meio que começo, meio e fim. E agora tem entrada e continuidade eterna. Né? Ninguém entra, a gente faz o inicial, mas continua se preparando sempre. Né? Então, quem trabalha com tecnologia hoje vai viver assim, né? Vai estar sempre atrás de uma inovação, alguma tecnologia, algum site, alguma inteligência artificial. Você vê a inteligência artificial como um diferencial competitivo para as empresas que estão chegando? Vejo, claro. Só porque você vai ter informação mais rápido, né? Aprenda a checá-la, né? Então, se pesquisa de mercado é algo que te dá vantagem para lançar um produto ou serviço e conhecer melhor a dor do seu usuário final e conhecer melhor a história lá da SWOT. Tem gente que acha que SWOT é uma história antiga só. Para mim, não. Isso é válido sempre. As fraquezas, as forças, as oportunidades e as ameaças. A inteligência artificial vai te ajudar a colher só cada vez mais informação, só de forma mais rápida. Então, você vai estar cada vez mais próximo de atingir a necessidade. Eu criei uma outra teoria que chama a teoria AVI. É a teoria da venda ideal. E eu criei um canvas onde colocar isso. Mas o conceito é basicamente isso. Toda venda que a gente vai fazer, ou estratégia de comunicação, só desenvolvimento de produto ou serviço, só P&D, existem 4 forças invisíveis que interagem. O que a gente quer vender, o que o cliente quer comprar, o que ele precisa e o que ele efetivamente compra. E muitas vezes o empreendedor é especialista. E o especialista, ele conhece melhor a dor do que o próprio cliente que vai comprar. E ele quer criar alguma coisa que seja o que o cliente precisa. Mas o cliente não compra o que ele precisa, ele compra o que ele efetivamente compra, que muitas vezes não é o que ele quer. E a minha metodologia ajuda o empreendedor a unir os itens comuns entre essas 4 forças, que é a teoria AVI, a venda ideal. E uma tecnologia e uma inteligência artificial vai fazer com que a gente faça isso cada vez mais rápido para aumentar cada vez mais a nossa taxa de conversão de cliente. E até analisar, acho que o perfil comportamental, muitas vezes, do consumidor, para ver se ele é um mais analítico, mais conservador, com a forma como você aborda, né? Porque nem sempre é aquela coisa, trate o cliente como você gostaria de ser tratado. Nem sempre. Eu acho que isso já caiu por terra exatamente quando a gente pensa nesse teste comportamental. O cliente é o cliente. Exato. Né? Se eu quero ser tratado do meu jeito, né? Eu vou querer que ele vista o meu sapato? Não. Exatamente. Muito bom. Tô amando esse papo, Fernando, mas agora espero que você já tenha pensado em outra frase. Porque tá chegando o momento onde a gente pega o nosso super megafone, que é o símbolo aqui que a gente tem. E assim como você assinou minha bandeira, eu vou pedir para você assinar meu megafone, tá? Tá, eu vou terminar só com uma frase que representa a nação Bora Fazer. Ótimo. E vou terminar com o lema da nação Bora Fazer. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera, fale a sua frase e depois assina aqui pra gente. Escreve aqui? Depois você assina no... Tá, mas fala aqui. a gente só não, a gente só não liga para não estourar o tímpano do pessoal. Vou falar uma frase do Rabino Hillel, que nasceu 60 anos antes de Cristo, só mais ou menos. Ele fala o seguinte, uma frase que para mim só representa a nação Bora Fazer. Se eu não for por mim, quem serei eu? Corta, você edita no final? Vou falar uma frase do Rabino Hillel, que nasceu mais ou menos só 60 anos antes de Cristo.
E a frase diz o seguinte, que representa a nação Bora Fazer. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, quem serei eu? Se não agora, quando? O quando agora, na nação Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Vem para a nação você também. Muito bom, adorei. Vem para a nação. Vou pedir para você assinar aqui, no nosso megafone. Só gente famosa, olha E que agora honra aqui, temos a gente. honra de você aqui junto com a gente. Quer que eu segure? Olha, deu direitinho. Maravilha, Fechado. Fernando. E como que as pessoas te acham nas redes sociais para fazer parte do grupo? Quais são seus arrobas? Quais redes você está? Conta tudo aqui. O LinkedIn, é só botar Fernando Seabra. O meu Insta pessoal, fernando.seabra. E o Insta do Clube Bora Fazer. Maravilha. Quem não me encontra é porque não procurou, gente. Então não vem com essa, tá? É só me chamar que eu que respondo. Maravilha, Fernando. Super obrigado pelo papo. Eu que Foi agradeço, incrível. Carol. Valeu. Agradeço aí você ter aceito esse convite de uma forma tão rápida. Vamos fazer, enfim. Bora fazer, né? Prazer foi meu. Bora sobre fazer isso. total. Super obrigada. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um episódio novo. E se você quiser conhecer mais os nossos conteúdos, nas nossas redes sociais, @CaruFernandes ou a Tecla Sabe Podcast. Até a próxima.